A paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marineide Caetano da Silva. Eu nasci num lar cristão, com pais abençoados, na igreja Assembleia de Deus. Quando eu tinha 2 anos, né, os meus pais... Minha mãe, na verdade, se converteu, né, e meu pai voltou para Jesus porque ele ficou afastado um tempo para ir lá no Egito buscar minha mãe, né? E assim foi a minha vida, minha infância foi maravilhosa, foi dentro da casa do Senhor. Com 16 anos eu já estava casada. Na verdade, eu sempre dizia que eu nunca ia me casar, né? Até os 15. Aí, com 15 anos, eu ouvi um pastor na igreja dizendo que você que é jovem, solteiro, não tem que pedir um namorado para Deus, você tem que pedir um esposo. E foi assim que eu fiz. Eu sempre fui muito obediente ao Senhor, aos meus pastores, aos meus líderes. E com 15 anos eu pedi a Deus um esposo. Eu falei, Deus, eu preciso de um esposo e que ele te ame mais do que a mim. E que ele não seja pastor, eu não quero casar com pastor, mas eu quero casar com um homem que te ame muito. Ele não precisa ter nada financeiro, né? Até me faltou sabedoria com 15 anos de dizer, mesmo que eu more debaixo da ponte, mas que ele me ame muito e eu o ame muito também, eu vou ser feliz. Graças a Deus que essa parte Deus nunca ouviu, né? Mas ele sabia também que o chamado que ele tinha para a minha vida, eu ia passar por muitas situações financeiras, né? E eu acredito que foi até por isso que ele permitiu eu fazer essa oração assim. Mas eu pedi com 15, completando os 16, eu já estava casada. E eu conheci meu esposo dentro da igreja. Ele estava servindo o exército na época. E ele serviu o exército com um jovem da minha igreja. E ele foi convidado pelo jovem para ir lá na igreja conhecer outra menina. Era num domingo de manhã, Santa Ceia. E quando eu estava sentadinha lá no meu lugarzinho, sempre fui tímida, na minha. E a hora que eu olhei na porta lateral, aqueles 2 soldados do exército brasileiro, e eu olhei e falei, meu Deus, porque eu pedi para Deus um moreno alto e com o nome de Sérgio e que amasse mais a Deus do que a mim mesma. E entrou aqueles 2 soldados, tudo. Depois terminou o culto, né? Eu saí, fiquei no corredor lateral. Quando meu amigo saiu, né? Moisés, gente boa demais. Ele me apresentou ele, né? E depois foram para frente da igreja, tudo. Quando eles foram lá para frente, eu também fui. E eles saíram para fora do portão, né? Tinha um portão com grade e tudo, e eu fiquei do lado de dentro. E ele estava do lado de lá me olhando e eu olhando ele. Eu posso dizer que eu tive um amor à primeira vista. Meu esposo é o meu primeiro namorado e meu único, né? Eles foram levar a moça, né? Que ele veio para conhecer em casa, tudo. Mas no final ele disse pro amigo dele, então, eu me interessei por aquela outra moça, quem é ela? Aí ele disse para ele, ela é uma filha do irmão Beraldo, família grande, humilde. Ele falou assim, eu quero conhecer ela, ver se eu posso vir conhecer ela. E aí o meu amigo falou para mim na terça, eu falei, pode vir sim. Na quinta ele estava lá, no culto de quinta, né, que na Assembleia
Eu creio que é até hoje, né? É terça, quinta, sábado, domingo. Na quinta ele estava lá. E ele veio direto do exército para casa, para a igreja. Terminou o culto, ele falou se podia me levar em casa. E a gente ia na época, isso há 40 anos atrás. A gente ia tudo a pé, ninguém tinha carro. E eram uns 40 minutos de caminhada. Eu falei, pode sim. Né? Falei com os meus pais, eles falaram que podia. E aí a gente foi, meus pais, meus irmãos, sobrinhos. Aí eu falei para ele assim, olha, só que eu sou muito tímida, se eu não falar muito, você não liga não, pode falar. Ele sempre foi muito falante. Gente, eu falei tanto naquela caminhada, eu comecei a falar, eu nem deixei ele falar. Eu acho que quando Deus faz o encontro, né, das duas metades que ele gerou um para o outro, é uma conexão assim imediata, né? E ele foi me levar na minha casa naquele dia, meu pai, como meu pai tinha servido o exército também, eles tinham muita conversa, né? E aí o Moisés foi junto, aí chegou lá, eles entraram, minha mãe já fez pipoca, e aí meu esposo sempre gostou muito de pipoca, já começaram a comer ali, a gente conversou. E a partir daquele dia, nunca mais a gente se separou. Hoje nós temos 39 anos de casado, de um casamento feliz, abençoado, regado de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de provações, porque isso faz parte da nossa vida, de aflições, porque faz parte da vida do cristão. Cristão que é escolhido de Deus para ir morar no céu. Você pode ter certeza que você pode ser feliz da maneira que for, mas você vai ter muitas aflições e provações, que é a nossa preparação para o céu, né? Para o nosso chamado. Então eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque Ele me deu um esposo abençoado. Hoje eu tive, né, com esse casamento com meu esposo, eu tive 3 filhos, Camila, Paulinho e Hugo. Hoje eles todos são casados. Eu tenho 5 netos, 6 netos vou ter agora, né? E sou muito feliz e muito abençoada pelo Senhor. E nesse entremeio, né? Esqueci de falar, quando os meus filhos tinham 4 e 5 anos, na frente da minha casa chegou uma família para morar. E nessa família tinha um menino que chamava Fábio. E o Hugo tinha a idade dele. E eles se tornaram muitos amigos. Paulinho, Hugo, Fábio. E ele começou a conviver na minha casa. Ele é gêmeo, ele e o irmão dele, o Fernando. E ele começou a conviver muito com a gente. E o Fábio começou a ir com a gente para a igreja. E quando ele tinha 12 anos, a gente já tinha mudado de casa, tudo. Ele começou Deus já tinha nos dado o Ministério CEAM, né? Porque depois eu vou falando sobre partes do meu testemunho, que é muito longo. E ele começou a frequentar mais ainda a minha casa. E aí eu peguei, reparti o guarda-roupa, coloquei uma parte para ele guardar as roupas dele. Tinha 3 camas no quarto dos meninos, ele passou a ter uma cama. E ele começou a ser um filho adotivo, que tem pai, mães, irmãos, a família dele é bem grande, que os ama muito, a família dele ama muito ele. E ele ama a família dele. Só que ele começou a conviver com a nossa família, 25 dias do mês era em casa, porque ele começou cada dia a amar a Jesus, né? E aí ele começou a estudar música, aí ele começou a ser um discípulo muito dedicado à obra e começou cada dia, né, se aprofundar mais. E ele começou a ser um filho para nós. Então hoje ele é casado também, ele é pastor, toma conta da CEAM sede no Brasil. Ele tem 2 filhos também, que eu considero meus netos, e a esposa, pastora Rayane, que é uma bênção na vida dele também.
Então a minha família dá uma igreja. É pastores, é levitas, é ministros de cura e libertação. E hoje eu já posso ver meus netos, né, sendo formados, porque o ministério que Deus nos deu é um ministério que forma líderes para serem enviados para os 4 cantos da terra, como o Senhor nos disse. Hoje nós temos 3 igrejas, a CEAM vai fazer 24 anos já. Não foi fácil chegar até aqui, e nós estamos aqui morando em Londres, porque o Senhor nos trouxe há 13 anos atrás para morar em Londres, fazer missão aqui, e nós estamos aqui cada dia lutando para ganhar almas. Não é fácil, mas Deus fez tanto por mim, Jesus fez tanto por mim, que eu preciso cada dia lutar para dar o meu melhor para Ele. Então, eu creio que esse é o primeiro de muitos vídeos, de muitos testemunhos que eu vou contar sobre a minha vida, sobre tudo que o Senhor fez na minha vida. Que Deus abençoe o seu dia, tenha um dia abençoado, e tudo que você precisar, busca o Senhor, ore, clame a Ele. E eu vou falar sobre tudo que eu faço para me manter com a chama do avivamento, a chama do primeiro amor, viva dentro de mim durante todos os anos da minha vida. Hoje eu tenho 55 anos, eu nunca fiquei longe de Jesus um dia, eu amo Jesus sobre todas as coisas, e eu quero cada dia gerar discípulos para o Senhor. Que Deus abençoe suas vidas, fiquem com Deus.